Deus abençoe vocês grandemente. Tomara que o Senhor derrame muitas bênçãos sobre todos vocês, que Ele ouça as suas orações hoje, que Ele ouça as suas palavras, os seus pedidos, as suas petições. Tomara que Deus veja os anseios dos seus corações, que Deus fique bem próximo de vocês, ouvindo vocês, vendo vocês. E que vocês sejam reverentes, que vocês prestem atenção no ensinamento, porque hoje vamos ler um capítulo da Bíblia, mas nós vamos ler com todo o nosso coração, para engrandecer o nome do nosso Deus, para honrar o Senhor e para dizer para o Senhor que nós amamos Ele muito e que nós desejamos conhecer e seguir os caminhos dele muito, para que Ele fique agradado conosco em todas as coisas que nós fazemos para Ele, porque nós vamos fazer com todo o nosso coração e a nossa alma. E vocês podem se sentar, podem ficar confortáveis nas suas casas. Hoje vamos abrir o inário no hino 233, peço desculpas. E no 233, que chama A Minha Fé Espera em Ti, Senhor. Então vamos cantar esse hino com muita alegria para o nosso Deus. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llena mi corazón tu santa luz. Tu gracia en mi alma pon, guarde mi corazón, tu sumo amor. Tu sangre carmesí diste en la cruz por mí, que viva para ti con fiel ardor. A Rodalí diré y pruebas hallaré, mi guía sé. Líbrame de ansiedad, guárdame en santidad, y por la eternidad te alabaré. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración, dame tu bendición, llene mi corazón tu santa luz. Tu gracia en mi alma pon, guarde mi corazón, tu sumo amor. Tu sangre carmesí diste en la cruz por mí, que viva para ti con fiel ardor. A Rodalí iré y pruebas hallaré, mi guía sé. Líbrame de ansiedad, guárdame en santidad, y por la eternidad te alabaré. A glória seja para o nosso Deus, e vai ser assim até a eternidade. Nós vamos louvar o nosso Deus. E como eu disse para vocês, hoje nós vamos ler um capítulo da Bíblia que tem 46 versos. E eu espero que não seja muito comprido o ensinamento, mas é que eu quero continuar com o ensinamento que nós demos na quinta passada, que era a respeito dos 10 mandamentos, os mandamentos que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. Depois que eles saíram do Egito e eles atravessaram o Mar Vermelho e eles chegaram num lugar no deserto,
num lugar que chamava Sinai, o monte chamava Sinai, e lá Deus se manifestou a Moisés. Diz a Bíblia que Moisés esteve 40 dias e 40 noites lá naquele monte falando com Deus. E Deus entregou para ele os 10 mandamentos, escritos em tábuas de pedra. E diz a Bíblia que Deus escreveu nas tábuas os seus mandamentos e deu para Moisés para que ele ensinasse para o povo, para que ele ensinasse para eles que eles tinham que cumprir aqueles mandamentos. E quem conseguisse cumprir os mandamentos ia ter a vida eterna, ia viver para Deus. Todos os que cumprissem ou fizessem aqueles mandamentos do Senhor, eles iam ter a vida, a felicidade e a paz. Deus ensinou para Moisés e, além disso, Deus deu regras e ordens, decretos para eles, outros ensinamentos sobre como o povo tinha que se conduzir daí para frente, para conhecer os caminhos de Deus e conhecer a vontade de Deus. Deus, aí, ele começou a se mostrar para o seu povo, para que eles conhecessem ele. E ele disse para Moisés que ele escrevesse num livro também o restante das regras, das ordens, dos decretos dele, que ele escrevesse para que pudesse ensinar para o povo. Mas a lei foi escrita por Deus, os mandamentos dele, ele escreveu naquelas tábuas de pedra. E nós achamos no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus veio pregar o seu evangelho, e ele começou a ensinar também, ele começou a ensinar a lei, explicar ela e cumprir ela, para conseguir anular ela na lei do Calvário e tirar todos os rituais que tinha, algumas regras, alguns decretos que eram só para ser uma representação, uma figura do que ia vir no Evangelho do Senhor Jesus. O Senhor tirou tudo aquilo na cruz do Calvário, anulou. E ele disse para eles que daí para frente ninguém ia ser salvo pela lei de Moisés. É muito diferente os mandamentos do Senhor, mas a lei de Moisés era os rituais, os sacrifícios e as comidas, as bebidas. Daí para frente ninguém mais ia se salvar pela lei, mas ia começar uma nova fase na vida das pessoas, que era a salvação de graça que o Senhor oferece para aqueles que iam acreditar em Cristo Jesus, no Salvador. É desse jeito que o Senhor ensinou, e ele disse que o Espírito Santo ia vir para continuar com o plano de salvação dele. E que Deus não ia mais escrever a lei, ele não ia escrever os mandamentos naquela tábua de pedra, como ele fez no começo aqui com Moisés, mas que aquelas leis, aqueles mandamentos do Senhor, que ainda eram vigentes, iam ser escritos nos corações dos homens e das mulheres que iam se converter ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor ia escrever os mandamentos nas tábuas dos corações, não eram mais as tábuas de pedra, não eram mais em livros ou em escritos, mas ele ia escrever nas tábuas dos corações. E é desse jeito que o Senhor escreveu no nosso coração a sua palavra, a sua manifestação, a sua presença, a sua função, o trabalho que o Senhor faz. Nós sentimos no nosso coração, na nossa alma, na nossa vida normal. Mas é importante que nós hoje, que estamos vivendo aquela nova fase no Senhor, que vivemos agora uma salvação de graça, com um método diferente, que não era mais fazer sacrifícios de animais, que não era mais cumprir com rituais, mas agora de um outro jeito,
Nós, como aquele sacrifício vivo, aqueles rituais agora somos nós, praticando e fazendo muitas coisas para agradar a Deus e nos afastando de todo o pecado, para desse jeito conseguir cumprir com a vontade do Senhor, de cumprir os mandamentos dele para ganhar a vida eterna. Mas é importante, como eu disse para vocês, nós temos que ler o Antigo Testamento para ver como foi o começo, como foi que tudo começou, que o plano de Deus de salvação começou, quando Ele formou um povo santo e perfeito para Deus. Ele quis fazer um povo santo e perfeito, um povo físico. Mas, como aquele plano não deu certo, o Senhor virou o plano dele num povo espiritual. A igreja dele ia ser agora espiritual, não ia ser mais física, ia ser uma coisa espiritual, com um governo espiritual. Mesmo que as pessoas que fazem parte da igreja são pessoas físicas, no entanto, o Espírito Santo é quem faz a transformação nas pessoas, e as pessoas elas mudam e elas começam a seguir um Deus em espírito e em verdade. Então, todas aquelas coisas físicas e materiais que foram feitas no Antigo Testamento, na Antiguidade, nós não praticamos elas mais, porque agora nós fazemos nós mesmos de um outro jeito. Mas Deus disse para Moisés, deu para ele uma lista de bênçãos. E disse para Moisés, se o povo cumprir todos os meus mandamentos e fizer eles, eu vou dar para eles muitas bênçãos. E deu para eles uma lista que nós vamos ler hoje. E nós vamos achar essa lista de bênçãos e de consequências de castigos pela desobediência, bênçãos pela obediência, bênçãos para os obedientes e consequências ou castigos para os desobedientes. Nós temos uma lista aqui em Levítico 26, mas nós também temos em Deuteronômio, no capítulo 7 e no capítulo 28. Lá, volta a repetir, mesmo que Moisés, ele esclareceu ainda mais detalhadamente ao respeito dessas bênçãos pela obediência e aquelas maldições pela desobediência. Mas hoje nós vamos ler somente em Levítico 26, Levítico, no capítulo 26. Mas se vocês quiserem depois afastar um tempinho para ler a Bíblia, vocês também podem ler em Deuteronômio, no capítulo 7, e em Deuteronômio, no capítulo 28. Aí vocês conseguem ler para reforçar, para revisar aquilo que vocês vão aprender hoje. E talvez nem aprender, vocês vão revisar hoje, porque vocês já têm lido, vocês já têm visto, nós temos ensinado, mas hoje nós vamos revisar esses capítulos ao respeito das bênçãos que Deus ia dar para os obedientes. Vamos ler primeiro as bênçãos e depois vamos ler as maldições ou castigo, que nós não vamos gostar muito. Mas nós temos que ser realistas e nós temos que aprender e nós temos que ter ciência daquilo que Deus colocou nas nossas mãos diante de nós desde aquela época, desde a época de Moisés. Deus deu a sua palavra, os seus mandamentos, as suas ordens e nós até hoje temos que cumprir aqueles mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor não foram tirados na cruz do Calvário, eles continuaram vigentes. O Senhor Jesus, ele fez questão de dizer, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E ele até perguntou para um jovem, ele disse, o que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? E ele disse, guarda os mandamentos, você sabe eles? Ele disse, sei de cor. E ele começou a listar, e o Senhor disse, tudo bem, você sabe os mandamentos, mas falta ainda um. Você tem que parar de ter ambição, você tem que compartilhar com os pobres, porque você é muito rico, você tem muitas riquezas, então por que você não compartilha com os pobres? Por que você não é generoso? Compartilha, para de ter ambição. O Senhor disse para ele que ainda faltava aquilo.
Então, o Senhor sempre ensinou os mandamentos do Senhor. E hoje nós podemos cumprir os mandamentos do Senhor ainda mais facilmente, porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Então, aqui em Levítico 26, quando Deus, lá no Sinai, deu para Moisés, nas tábuas de pedra, deu para ele os 10 mandamentos, que foi o que nós lemos na quinta passada. Naqueles dias, naqueles 40 dias e 40 noites que Moisés esteve lá no monte com o Senhor falando, o Senhor disse para ele que era para ele escrever num livro tudo que Deus ia falar para ele. E o Senhor falava e Moisés ali escrevia tudo. Além disso, Deus deu para Moisés muitas revelações, revelou para ele tudo que aconteceu desde o começo, quando Deus fez o Adão e a Eva. Por causa disso é que nós temos esses livros aqui que chamam o Pentateuco, que é a narração daquilo que Moisés contou, do que Deus tinha revelado para ele. E Deus disse para Moisés lá no monte que ele escrevesse no livro, falou para ele: eu vou falar para você as bênçãos pela obediência do povo. O povo, ele tem que me obedecer. E aqueles que me obedecerem e se submeterem e fazerem e cumprirem os meus mandamentos, fala aqui no verso 1, o Senhor diz para eles: não fareis para vós ídolos. Deus falava aqui para Moisés dizer para o povo que não era para eles fazerem ídolos, nem escultura, nem vos levantareis estátua, nem poreis pedra pintada em vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ele é um Deus em espírito. Deus é espírito. E ele não precisa que façam para ele um ídolo ou uma escultura para honrar ou venerar e dizer: você é o meu Deus, você é aquele que eu confio. Ele proibiu aqui. Deus proíbe fazer essas coisas. Algumas pessoas podem falar: mas é que as nossas esculturas, as nossas estátuas, os nossos quadros são para mostrar os santos e as santas. São Mateus, São Lourenço, São Fermim, a Santa Catarina, a Santa Maria, todas as santas. Então as pessoas falam: é para mostrar eles, são eles. Eu não estou falando que aquela estátua, que aquele ídolo é Deus. Eu estou mostrando o São Sebastião, São Isidro, a Santa Isidora, ou a Nossa Senhora de tal nação, de tal lugar, ou a Nossa Senhora Aparecida, ou a Nossa Senhora que apareceu lá num lago. As pessoas acreditam que aquelas pessoas fizeram milagres para eles. E como aquelas pessoas fizeram milagres para eles, então eles fizeram uma estátua, eles fizeram um ídolo, uma escultura para honrar, para acreditar neles, e eles se ajoelham diante deles e rezam, fazem algum tipo de oração e pedem para aquelas pessoas. É o que as pessoas fazem. Quando as pessoas usam essa justificativa, falando que os seus ídolos e as suas esculturas, as suas estátuas são de pessoas que, entre aspas, foram muito bons na vida e aí eles morreram, eu diria para vocês, ou Deus diria: não tem razão para vocês honrarem, venerarem, endeusarem um ser, uma pessoa, um humano, e muito menos adorar uma estátua que não pode ouvir nem ver, porque aí eles estão trocando a honra de Deus pelos ídolos e os santos e as santas que as pessoas acham que tem que venerar porque acham que fizeram algum milagre. Deus, ele fica com ciúmes e ele diria para nós que ele já tem nos ensinado que nós só temos que adorar e venerar a Deus,
unicamente Ele. É Ele que nós temos que buscar, é para Ele que nós temos que orar, é para Ele que nós temos que pedir tudo. É com Ele que nós temos que fechar os nossos olhos e pedir, porque Ele é Espírito. É o que o Senhor diria para nós. Eu ensinei isso para vocês. Por que vocês não fazem isso? Por que vocês ficam venerando São Sebastião, São Isidro, se eles não são poderosos? E eu sou poderoso sim, diria o nosso Deus, se nós estivéssemos fazendo aquelas coisas. O Senhor diria, por que vocês ficam adorando aquela Nossa Senhora, aquela Virgem, aqueles santos, se eles não têm poder? Eles não existem nem nesse mundo, muito menos uma estátua feita de madeira, de pedra, de metais, de qualquer tipo de elemento feito na terra. Aquelas figuras não têm poder nenhum, aquelas estátuas não têm poder nenhum. Deus é o único que tem que ser honrado e venerado, e é em espírito. E eu falo para vocês isso porque eu ouvi falar muito essas justificativas das pessoas. E aqui o Senhor disse para Moisés que não era para eles fazerem nenhum tipo de ídolo, nem escultura, nem estátua. E as pessoas insistem falando, é que Santo Antônio me fez tantos milagres, eu vejo a estátua dele, como que eu não vou honrar ele? Mas Deus fica bravo porque ele proibiu, ele falou, não façam nenhum tipo de figuras, nem na terra, nem no céu, nem embaixo das águas, nem com objeto nenhum que tiver nas águas ou no ar. Deus proibiu completamente. E o Senhor aqui, ele continua falando no verso 2, guardareis meus sábados, que eram os dias de repouso do Senhor, eram os sábados físicos, porque aquele sábado ele representava no futuro o Messias, o Redentor, o Salvador, porque ele ia virar o repouso perfeito. E na antiguidade era no sábado. E é por causa disso que o Senhor exigiu que o povo honrassem o dia sábado e eles não trabalhassem naquele dia, porque para Deus não era tão importante o dia físico, mas ele estava prestando atenção no Salvador que ele ia enviar no futuro, que merecia a honra e a glória. E no 3 diz, se andares em meus decretos, o Senhor falava para Moisés que se ele falava para o povo andar em seus decretos e guardar seus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei vossa chuva a seu tempo. Eram as bênçãos que Deus ia começar a dar para eles. Eu vos darei vossas chuvas a seu tempo. E é claro, porque para que serve a chuva no seu tempo? Para regar as plantas, o fruto da terra, a comida com a qual nós conseguimos nos alimentar. Mesmo que nós sejamos da cidade, onde nós vamos no mercado e achamos tudo com muita facilidade, se nós ficássemos seguindo o produto que chegou na nossa mão, nós íamos ver que é muito difícil aquele produto chegar na nossa mão. Nós íamos ter dó das pessoas que tiveram que ficar trabalhando na terra, semeando e cuidando daquele fruto e cuidando para não vir os animais tentar destruir as plantas, porque senão fica sem comida e se não chover, por exemplo, tudo fica seco e não tem no final um produto. Então o Senhor disse, se vocês cumprirem os meus mandamentos, nunca vai fazer falta a vossa chuva, quer dizer que eles sempre iam ter comida, iam ter sempre prosperidade. E a terra dará seus produtos, e a árvore do campo dará seu fruto. Eles não iam ter perda de nada. Todos os produtos deles iam ser frutíferos, ia ter bastante para que todo mundo pudesse comer. E isso aí são bênçãos de Deus. Vossa debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis vosso pão até saciar-vos, e habitareis seguros em vossa terra. O Senhor falava aqui da prosperidade, da colheita deles, da prosperidade das sementeiras e dos frutos que eles iam colher. A prosperidade também diz aqui que o povo ia se saciar, quer dizer que eles iam conseguir comer muito de todos aqueles produtos, porque a terra
ia dar bons frutos e ninguém ia sofrer, ninguém ia passar necessidades, ninguém ia passar fome nem sede. Isso aqui eram bênçãos e ainda são bênçãos até hoje. Porque hoje nós também precisamos da chuva no seu tempo, na época que tem que cair. Olhem que quando às vezes as forças da natureza elas saem da normalidade, dos seus limites e chove numa época que não tem que chover, acaba estragando a comida, acaba estragando os produtos. Então Deus, ele tinha razão, e as bênçãos daquela época nós também desfrutamos hoje. No verso 6, eu darei paz na terra, e dormireis, e não haverá quem vos espante. E farei cessar de vossa terra os animais nocivos, e por vossa terra não passará a espada, quer dizer, a guerra. A guerra não ia passar pelo país deles. Essas bênçãos aqui, ou essas promessas, Deus estava fazendo para o seu povo de Israel, aqueles que estavam lá no deserto e que tinham saído do Egito pela mão de Moisés. Depois, no verso 7, nós vamos continuar lendo as bênçãos. Perseguireis vossos inimigos, e eles cairão à espada diante de vós. Os inimigos, diz aqui, que eles iam perseguir os seus inimigos e eles iam ser derrotados, eles iam vencer eles. E era uma bênção de Deus para o povo, porque Deus aqui falava para eles: vocês têm que cumprir os meus mandamentos. No verso 8 diz: 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000. E vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Aqui o Senhor queria dizer para eles que quando eles estivessem em guerra com os seus inimigos, mesmo que os inimigos deles tivessem 10.000 soldados e o povo só tivesse uns 100 soldados, na batalha, na luta, na guerra, Deus ia estar com eles de um jeito que ia parecer como se fosse ao contrário. Aqueles que eram poucos iam parecer como se fossem muitos. Aqueles que estivessem fazendo a vontade de Deus, neles ia cair a promessa de bênção. E eles iam ser como se fossem uma multidão e iam vencer os inimigos deles, mesmo que os inimigos tivessem muito mais pessoas. No verso 9 diz: porque eu me voltarei para vós, vos farei crescer, vos multiplicarei e confirmarei minha aliança convosco. Comereis da colheita de muito tempo e tirareis fora a velha para guardar a nova. Quer dizer que eles iam conseguir comer uma comida mesmo que ela tivesse já ficado muito tempo. Hoje nós não podemos comer comidas que tenham se estragado, que tenham vencido o prazo de validade. Nós temos que ficar olhando para a data. E quando ela já venceu, ela é uma comida estragada que faz mal para o nosso corpo e nos deixa doente. Mas naquela época, a bênção de Deus era tão grande que eles poderiam comer comida velha, mesmo que tivesse se passado muitos meses, e não ia machucar eles, não ia fazer mal para eles. Era a bênção que eles iam ter, eles sempre iam ter prosperidade, e a comida deles nunca ia estragar, nunca ia envelhecer, nunca ia vencer a data, o prazo de validade. Era a bênção que Deus tinha para eles. Eles iam comer a colheita de muito tempo. E no 11, e porém minha morada no meio de vós. Uma outra bênção que o Senhor falava para eles: porém minha morada no meio de vós. Quer dizer que o Senhor, ele estava pensando ordenar para Moisés fazer um tabernáculo para que Deus morasse naquele tabernáculo. E lá, aos sábados, o povo fosse louvar e glorificar a Deus. E a cada ano, o sumo sacerdote ia falar com Deus lá naquele tabernáculo, naquele templo. Essa aí era uma bênção também de Deus. E porém minha morada no meio de vós, falando do seu templo, do seu tabernáculo. E no 12 diz: andarei no meio de vós, eu serei vosso Deus e vós sereis meu povo. Olhem que bênção tão formosa, diz aqui: andarei no meio de vós. Quer dizer que Deus estava com eles. E eu serei vosso Deus e vós sereis meu povo. Mas eles não conseguiram desfrutar daquela bênção. Nós estamos aqui lendo as bênçãos pela obediência, mas eles não conseguiram desfrutar essas bênçãos. Nós poderíamos dizer que hoje, aqueles que estamos nos congregando na igreja, que conhecemos o Senhor,
onde o Espírito Santo está no meio de nós, nós podemos dizer que Deus, ele está andando no meio de nós. E percebam que o Senhor Jesus fez essa promessa aqui quando ele disse que o Espírito Santo ia estar conosco e ele ia estar dentro de nós. Essa promessa é muito formosa, e esse verso 12 aqui, ele acabou não se cumprindo naquela época. Essa bênção aqui, o povo perdeu ela porque eles se afastaram de Deus e eles não cumpriram os mandamentos do Senhor. Mas nós hoje, o Senhor Jesus permitiu que esse verso 12 seja cumprido hoje nas nossas vidas, porque diz aqui que o Senhor colocou a sua morada no meio de nós e nós achamos que Deus ele está morando no nosso coração, porque o Senhor enviou o seu Espírito Santo e ele dá para nós o seu Espírito e o Espírito Santo está conosco e ele está dentro de nós também. Então esse verso 12 aqui, o povo não conseguiu desfrutar dessa bênção, mas nós hoje estamos desfrutando dessa maravilhosa bênção. No verso 13 diz: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus servos, e quebrei as cordas de vosso jugo, e vos fiz andar com o rosto alto. Então, o Senhor aqui disse que tinha feito eles andarem com o rosto alto. Aqui o Senhor falou poucas bênçãos, mas eu convido vocês a lerem Deuteronômio 7 e Deuteronômio 28, onde temos o restante das bênçãos que o Senhor ofereceu. E um dia desses nós vamos ler também esses capítulos para complementar todas as bênçãos. Mas é muito triste, irmãos, agora que depois de Deus dar para Moisés a lista das bênçãos pela obediência, agora temos a lista das consequências ou dos castigos para as pessoas que não cumprissem a ordem do Senhor de cumprir os seus mandamentos. Agora vamos ler com tristeza no nosso coração. No verso 14, fala sobre as consequências da desobediência do povo. Diz aqui, mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes meus mandamentos, quer dizer, os mandamentos que nós vimos na quinta passada, os mandamentos nas tábuas de pedra, e se rejeitardes meus decretos e vossa alma menosprezar meus estatutos, decretos e estatutos é a mesma coisa, não cumprindo todos os meus mandamentos, quer dizer, não praticando eles, vocês invalidaram minha aliança. E invalidando minha aliança, eu também vos farei isto, o Senhor disse. As coisas para os desobedientes, que tinham menosprezado os estatutos do Senhor, que não tinham cumprido os mandamentos de Deus e tinham invalidado a aliança que o nosso Deus tinha feito com eles. O Senhor, no 16, ele começa a falar: Eu também vos farei isto. Enviarei sobre vós terror, extenuação e a febre, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis em vão vossa semente, porque vossos inimigos a comerão. É muito triste isso aqui. Eles semeavam e os inimigos iam vir rodear eles e não iam deixar eles desfrutarem do fruto da sua terra, das suas sementes, das suas colheitas. Os inimigos deles iam comer todos os seus produtos e eles iam acabar morrendo de fome pela sua desobediência. Aqui nós temos a consequência de desobedecer a Deus. E, irmãos, saibam que as bênçãos e as maldições, porque nós poderíamos chamar isso aqui de maldições, que Deus deixou escritas aqui, elas têm se cumprido geração após geração, não só no povo de Israel. Não só eles viveram as consequências e o castigo, mas o restante das pessoas, a humanidade, tem sofrido as consequências de todas essas maldições que ficaram aqui escritas, porque todos eles se afastaram de Deus e começaram a pecar e viver em maldade e abominações diante do nosso Deus. Por causa disso, Deus enviou todos esses castigos no mundo, e não só ao povo de Israel na antiguidade, mas mandou para todas as nações até hoje.
até o dia de hoje. No mundo, em muitos países, em muitos lugares, as pessoas sofrem as consequências da desobediência, deles terem se afastado de Deus, deles terem se esquecido de Deus, porque eles não invocam o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Porque o mundo busca deuses alheios, cada um tem a sua religião e tem o seu Deus. Então, tudo que nós lemos aqui de castigo, nós vamos perceber que vocês já vão ter visto ou percebido em pessoas que passam por todas essas situações difíceis, pela desobediência do homem. Esses castigos e essas maldições que o Senhor deixou aqui não era só para o povo de Israel. Hoje também nós estamos vivendo a aflição de todas aquelas coisas, o flagelo. E no 17 diz: porei meu rosto contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos aborrecerem se assenhorearão de vós, e fugireis sem que haja quem vos persiga. Isso aqui aconteceu com o povo de Israel, e não só com o povo de Israel, mas aconteceu com todas as pessoas que são afastadas de Deus. E no 18 diz: e se ainda com essas coisas não me ouvirdes, eu voltarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa de vossos pecados. Quebrantarei a soberba de vosso orgulho, e farei vosso céu como ferro, e vossa terra como bronze. Vossa força se gastará em vão, porque vossa terra não dará seu produto, e as árvores da terra não darão seu fruto. Quer dizer que não iam ter comida, iam ter muita falta de alimentos, de comida. E não só aconteceu na época do povo de Israel, mas até hoje, em muitos lugares do mundo, tem muita pobreza e há muita falta de comida. No 21, se seguirdes em vossa rebeldia contra mim, e não quiserdes ouvir, eu acrescentarei sobre vós 7 vezes mais pragas, conforme vossos pecados. Então o Senhor disse, conforme os pecados deles, ele ia adicionar pragas, acrescentar pragas. Tem pessoas que falam que Deus é injusto, que ele se esqueceu da humanidade. Por que Deus tem que castigar? Porque as nações têm que viver tantas coisas difíceis, e as crianças e os idosos, por que eles sofrem, que Deus é injusto. Mas nós estamos lendo aqui que Deus não é injusto. Deus estabeleceu umas regras, umas ordens, ele estabeleceu que era para o homem viver uma vida justa e louvar ele, mas ninguém fez, nem sequer o povo de Israel, que era o povo dele, fez, então muito menos as outras nações. E aí então temos que sofrer as consequências disso aí. Deus não é injusto, é que a humanidade inteira, nós nos afastamos de Deus, e então agora sofremos as consequências de tudo isso aí. No 22 diz, enviarei também contra vós as feras do campo, que arrebatarão vossos filhos e destruirão o vosso gado e vos reduzirão em número, e vossos caminhos serão desertos. E realmente nós temos ouvido disso aqui faz muito tempo, até o dia de hoje nós ouvimos que acontecem todos esses tipos de coisas, os animais selvagens e a destruição do gado, a redução dos produtos para que o homem possa viver. E no 23, se com essas coisas não vos corrigis, mas se ainda andardes rebelando-vos contra mim, eu também procederei contra vós, e eu vos ferirei 7 vezes por vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora, em vingança da aliança, e se buscais refúgio em vossas cidades, eu enviarei a peste entre vós. Uma peste como aquela que nós estamos passando hoje, com o coronavírus. Isso aí chama peste. E o Senhor diz aqui que pelas pessoas se afastarem dos seus caminhos, entre outras coisas, ele ia enviar pestes entre eles. Não vamos estranhar agora, então, que tudo que nós estamos passando é porque Deus, ele está bravo com a humanidade, ele está enraivecido, ele ficou bravo com o povo de Israel na antiguidade e hoje ele está bravo com a humanidade. No 26 diz,
Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então deis mulheres cozerão vosso pão no forno, e tornar-vos-ão vosso pão por peso, e comereis, mas não vos saciareis. Tudo ia ficar reduzido, tudo ia ser menos, não iam ter suficiente comida. No 27, se ainda com isso não me ouvirdes, disse o Senhor, mas ainda procedeis enfrentando-vos comigo, se opondo à vontade de Deus, eu procederei contra vós com ira, e vos castigarei 7 vezes mais por vossos pecados. Porque comereis a carne de vossos filhos, e comereis a carne de vossas filhas. Isso aqui é muito triste, e tudo isso se cumpriu na antiguidade. Quando nós lemos no livro de Reis e de Crônicas, nós achamos a história triste de quando Jerusalém ela foi sitiada. E como eles não tinham comida, porque tinha acabado a comida, e ninguém conseguia sair nem entrar na cidade, as pessoas começaram a morrer de fome. E como eles não tinham mais comida, fala a Bíblia que as mulheres matavam os seus filhos e comiam eles, porque eles tinham tanta fome que eles tinham que fazer isso aí. E a cidade ficou rodeada porque Deus entregou Jerusalém na mão dos seus inimigos, das nações vizinhas, os governantes de nações vizinhas. E se cumpriu esse verso aqui. E nós, que ainda não viajamos muito pelo mundo, nem vimos muitas coisas, nós não sabemos onde tenha países que pessoas comem outras pessoas, pessoas que acabam comendo outros seres humanos porque com certeza não tem mais o que comer. Quantas vezes isso aqui deve ter acontecido e nós não sabemos? Então, isso aqui tem sido castigo pela desobediência, pelas pessoas se afastarem do caminho de Deus. Verso 30. Destruirei vossos lugares altos. Os lugares altos é que as pessoas elas escolhiam um monte, elas escolhiam uma montanha pequenininha e eles, na parte mais alta, eles faziam um altar para os seus deuses. Às vezes, eles colocavam a estátua, o ídolo lá acima, lá naquele montinho, e as pessoas subiam e desciam, venerando e honrando e fazendo reverência para aqueles ídolos. Esses eram os lugares altos. Eles escolhiam os lugares altos para que as pessoas, desde longe, pudessem ver os seus deuses que eles queriam venerar. E então eles faziam sacrifícios para aqueles deuses, para aqueles ídolos, para aquelas estátuas. Esses são os lugares altos que a Bíblia fala. E diz aqui, destruirei vossos lugares altos e derrubarei vossas imagens, porque eles tinham a estátua lá naqueles lugares altos, e porei vossos corpos mortos sobre os corpos mortos de vossos ídolos, minha alma os abominará. Deus disse que ia rejeitar todos eles por eles ficarem fazendo essas coisas. E naquela época o povo de Israel fez aquelas coisas. E hoje também diferentes religiões e crenças fazem também. Eles fazem isso aqui também dos ídolos e das estátuas, dos lugares altos. E no verso 31 diz, farei desertas vossas cidades e assolarei vossos santuários. Os santuários são os mesmos lugares altos. Eles formavam um santuário onde as pessoas iam visitar aquele santo, aquela santa, aquele ídolo, para olhar para aquela estátua, a estátua de Santo Antônio ou da Nossa Senhora Aparecida. Então, eles fazem uma estátua no Monte Alto, no morro, e todo mundo fica sabendo, o boato se espalha, e aí vem os vizinhos das cidades vizinhas. Tem até pessoas que pegam um avião e viajam para um outro país para visitar estátuas, para venerar e honrar eles e fazer muitas coisas. As pessoas fazem aquilo até o dia de hoje. Então, como que Deus não vai ficar bravo? Como que o Senhor não vai ficar enraivecido? E aí as pessoas então falam, ai, Deus nos abandonou, Deus se esqueceu de nós. Claro que não. Fomos nós que traímos a Deus. Então diz, farei desertas vossas cidades e assolarei vossos santuários e não aspirarei vosso suave perfume. Quer dizer, os incensos e todos aqueles aromas, aqueles cheiros que eles usavam para agradar a Deus e oferecer a Deus como sacrifício, as pessoas também faziam com as estátuas e eles fazem isso com os ídolos, diz aqui.
E assolarei também no 33, e vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. Aqui o Senhor falava com o povo de Israel que ele ia espalhar eles por todas as nações, e lá eles iam ser humilhados e castigados, e vossa terra será assolada, e vossas cidades serão desertas. Então a terra gozará de seus sábados todos os dias de sua assolação, enquanto vós estareis na terra de vossos inimigos, então a terra descansará. Então diz aqui o Senhor que até a própria terra, a parte física, ia cansar dos humanos de ver o pecado e a abominação dos seres humanos. Então diz que o Senhor ia espalhar eles, ia castigar eles e a terra ia conseguir descansar. E isso realmente aconteceu quando a Jerusalém foi destruída. Um grupo deles foram levados para a Babilônia. E diz que a terra, ela descansou, repousou 70 anos. 70 anos onde ninguém morou lá, não tinha habitantes, então a terra descansou. Depois de 70 anos terem se passado, o Senhor, ele ordenou para Esdras e Neemias e os profetas Zacarias, Malaquias, Ageu, eles voltarem para Jerusalém, reconstruir a cidade, levantar o templo e fazer as coisas diferentes. Mas a terra realmente descansou 70 anos. E o Senhor disse aqui que enquanto eles estivessem na terra dos seus inimigos, a terra lá em Jerusalém ia descansar e gozará seus sábados. No verso 35, durante todo o tempo em que estiver assolada, descansará a terra, porque não repousou nos dias de sábados quando habitáveis nela. E por quê? Porque eles estavam pecando, eles estavam vivendo na idolatria, fazendo muitas abominações, e por causa disso a terra não conseguia descansar. Verso 36, e quanto aos que de vós ficarem, infundirei em seus corações tamanha covardia na terra de seus inimigos, que o som de uma folha que se move os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém persegui-los. Quer dizer que Deus ia castigar eles, ia fazer eles virarem pessoas covardes, pessoas que tivessem muito medo, que ouvissem folhas e eles já iam achar que eram soldados que iam perseguir eles. É um temor que Deus colocou eles tão grande que aquilo amargurou eles, aquilo encheu eles de tristeza e de amargura, de medo. O medo invadiu eles, então eles não tinham paz, eles não tinham felicidade. Eles eram escravos, eles eram servos e escravos das outras nações. Eles eram humilhados sem ter liberdade de fazer o que eles tinham costume de fazer. Então, todo esse castigo Deus colocou no povo de Israel naquela época. E também hoje nós vemos que todas as nações que se afastaram de Deus também estão sofrendo em muitos lugares, em muitos países. Eles sofrem a aflição das situações, das coisas que acontecem no mundo, porque não é só as forças da natureza, mas também tem guerras entre os países, ódios entre governantes, perseguições. Bem, nem vamos fazer uma lista de tudo que nós vemos. Tudo foi permitido por Deus, porque o homem se afastou dele. E os seres humanos, eles não querem reconhecer que existe um Deus vivo. No verso 36 diz, e quanto aos que de vós ficarem... nós já lemos o 36, que ele colocou medo e covardia neles. No 37, tropeçarão uns sobre os outros como diante de espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis resistir diante de vossos inimigos. Eles iam ficar tão covardes que eles iam achar que estavam perseguindo eles, iam ter paranoia uns com os outros. No 38, perecereis entre as nações, e a terra de vossos inimigos vos consumirá, e aqueles que entre vós ficarem serão consumidos nas terras de vossos inimigos por sua iniquidade, e pela iniquidade de seus pais com eles serão consumidos. Confessarão sua maldade e a maldade de seus pais por suas prevaricações com que prevaricaram contra mim, e também porque andaram opondo-se a mim. Eu também andei contra eles, e os fiz entrar na terra de seus inimigos. E então se humilhará seu coração incircunciso, e reconhecerão seu pecado. Então aqui Deus já falava de tudo que eles iam fazer.
no que eles iam acabar caindo no pecado da desobediência. E todos esses castigos realmente aconteceram com eles. Não só com eles, eu vou falar de novo, com pessoas de todas as nações, toda a humanidade. Nós temos sofrido as consequências de todo esse castigo aqui, as doenças, as perseguições, as pestes e as doenças, aquelas doenças que não têm cura, as doenças onde a ciência médica não tem conseguido descobrir o remédio, o antídoto para aquilo. Então, nós temos vivido também mal no mundo. E as pessoas, elas culpam os governos, elas jogam a culpa no governo, que é culpa do presidente e tal, é que o presidente é ruim, só que ninguém é ruim. Não é o presidente, não é o governante, não é o rei, é a própria humanidade que buscou todas essas aflições e tudo que nós estamos passando hoje. Por que vamos culpar as pessoas daquilo que acontece? Os seres humanos têm que reconhecer que eles andam mal diante de Deus, que eles fazem maldades, que eles fazem pecados, que eles fazem estelionato, que eles enganam as pessoas, que eles têm inveja das pessoas, que eles estupram as pessoas, que eles sequestram e eles mentem para as pessoas, que eles enganam os outros, que as pessoas estão afastadas de Deus, que elas não buscam a Deus, elas não louvam a Deus. Cada um acabou inventando a sua própria religião do jeito que mais gostasse, do jeito que fosse mais conveniente, para dizer que agrada a Deus e fingir que é muito religioso, mas na verdade é religioso da sua própria ignorância, longe do verdadeiro Deus. Porque se as pessoas, elas realmente estivessem vivendo do lado do Deus verdadeiro, Ele ia nos ajudar a tirar de nós as tendências pecaminosas, a vontade de pecar do nosso coração, e nós íamos ser perfeitos e santos e faríamos as coisas do jeito certo. E as pessoas, elas iam ser educadas, elas iam ser honestas, elas iam ser honradas, elas iam ser retas. As pessoas seriam pessoas sensatas, pessoas que fossem justas, pessoas que fizessem as coisas do jeito certo, que fossem honestos em tudo que fizessem, se eles estivessem com Deus, se eles buscassem a Deus, se eles buscassem o Deus verdadeiro. Mas, na verdade, eles se inclinam em crenças e deuses, porque é muito fácil procurar aqueles deuses e seguir eles. Porque aqueles deuses não falam, aqueles deuses não podem falar para você: para de pecar, para de ter inveja, para de mentir para os outros, para de adulterar, para de fornicar, para de roubar os outros, para de fazer estelionato com os outros, para de cobrar altos juros, para de ser agiota, de cobrar juros altos para o dinheiro emprestado. Ajuda as pessoas. Esses ídolos, essas estátuas, não ensinam aquilo, não falam nada para a pessoa. E além disso, você tem que proteger o seu ídolo, porque se você não proteger, em qualquer dia desses, acabam tirando alguma coisa da estátua. Então, aquele Deus, aquela estátua não era capaz de se defender sozinha, mas vocês, como seres humanos, têm que cuidar e guardar, porque aquilo não tem poder de se defender. Como é que as pessoas não pensam nessas coisas? Como que as pessoas não são realistas, não são práticas, não usam a lógica para pensar tudo aquilo e se afastar do engano e admitir que eles estão no erro, que eles não sabem que realmente Deus é um ser espiritual, que Ele não é uma coisa física. As pessoas têm que olhar para a sua própria vida, para os seus pecados, para as coisas que eles têm feito, as maldades que eles têm feito na sua vida. E que é por causa disso que Deus se afastou, e é por causa disso que Deus, às vezes, ordena a natureza não cumprir com o seu dever, que não é para chover na época certa, mas num outro mês, quando não seja mais precisa a chuva, quando as sementes, as colheitas tenham se secado.
Então, por que nós, os seres humanos, não conseguimos pensar, não somos lógicos, não pensamos direito e ficamos culpando o presidente, ou ficamos culpando o rei, o governo, o primeiro-ministro, o governador, o primeiro secretário acaba sendo culpável porque não soube lidar com a nação. Mas todos somos culpáveis, a humanidade é culpável, a humanidade se afastou de Deus. Mas eu convido vocês para conhecerem o verdadeiro Deus, para vocês conhecerem aquele Deus em espírito e em verdade que governa o universo e todo o globo terrestre, e que não é só o Deus da antiguidade, que era só o Deus do povo de Israel. Aquele Deus agora é Deus de todos nós, pela misericórdia dele, pela promessa dele, a palavra dele que ele disse que no futuro ele ia enviar o Redentor, o Messias, o Salvador. Ele ia enviar ele para recolher todos os seus seguidores, as suas pessoas, o seu povo, aqueles que realmente iam amar ele, iam cumprir os seus mandamentos, aqueles que iam fazer a sua vontade. E aquele Redentor, aquele Rei perfeito, ia governar e buscar de todo o mundo almas de homens e mulheres que estivessem dispostos a seguirem o caminho do Senhor. Foi essa a promessa maravilhosa dele e aquele plano divino dele. E o Senhor Jesus realmente veio para fazer esse plano e reconciliar os seres humanos com Deus. Porque Deus tinha se afastado. Aqui, ele se afastou do povo de Israel e deixou eles sozinhos, porque o povo não obedeceu os mandamentos dele, mas eles viraram idólatras. E quando o Messias veio, quando o Redentor veio, ele interferiu e ele disse para o Pai: temos que dar mais uma chance para a humanidade, para essas pessoas aqui, temos que dar mais uma chance para eles. Então, eu vou salvar eles, eu vou mudar eles, eu vou trocar o coração deles e dar para eles um coração novo, que fique convertido a ti, que te procure, que não peque. Eu vou fazer isso, Pai. O Senhor disse para o Pai e eles fizeram a sua aliança. E por causa disso o Senhor teve que sofrer, porque ele virou um ser humano para conseguir fazer aquela obra maravilhosa dele. E ele sofreu as consequências de tudo que um ser humano sofre. E lá na cruz do Calvário, pela aliança maravilhosa dele, o Senhor começou a transformar as vidas, porque ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a transformar os corações e mudar o pensamento dos homens e das mulheres, para eles viverem uma vida nova, uma vida reta diante do Senhor. É desse jeito como o Senhor Jesus fez a sua obra maravilhosa. Ele cumpriu os mandamentos, ele cumpriu a lei de Moisés inteira só para conseguir anular ela na cruz do Calvário e dizer para as pessoas: daqui para frente vocês não vão ser mais salvos pela lei de Moisés, vocês vão ser salvos acreditando em mim, porque eu que vou dar a vida nova para vocês, eu que vou perdoar os seus pecados e eu vou fazer vocês virarem homens e mulheres novos, para vocês conseguirem ganhar a vida eterna. Foi esse o trabalho e a função do Senhor. Por causa disso, hoje nós que somos a sua igreja e somos a sua congregação, a Igreja Ministerial de Jesus Cristo Internacional, que Deus nos fez um chamado faz mais de 50 anos, e Ele disse para nós nos congregarmos, porque Ele traria muitas pessoas, Ele mesmo que ia trazer elas, ele ia converter o coração delas, fazendo milagres e sinais e abençoando as pessoas, dando paz e felicidade para elas. Ele ia fazer eles conhecerem os seus caminhos e ia ensinar para nós a sua doutrina, a sua palavra, e ensinar para nós o jeito certo de seguir em frente para alcançar a vida eterna. E hoje nós estamos desfrutando de todas aquelas bênçãos, nós estamos desfrutando de tudo aquilo. Então o Senhor já veio buscar pessoas do mundo inteiro, não só do povo de Israel, como naquela época que era só o povo de Israel. Agora é pessoas de diferentes nações. Quem estiver disposto a ouvir a palavra do Senhor, aceitar ela e seguir o caminho dele, o Senhor com o seu amor e a sua misericórdia, atrai a pessoa até ele, faz a pessoa vir e seguir ele. Ele fala: me segue.
Então, nós falamos para o Senhor, nós estamos aqui, eis-nos aqui, Senhor. Nos envia, Senhor. Nos usa, Senhor, para a obra evangelizadora. Nos dá a tua mão. Nos leva com a tua mão poderosa. E é essa obra que o Senhor faz em nível mundial agora. Ele está permitindo que os seus filhos, eles evangelizem, eles preguem e falem do poder de Deus e eles ensinem para as pessoas. Por causa disso, a Bíblia, que é o livro que fala para nós de Deus e que realmente é verdade, nós não podemos duvidar desse livro aqui, porque tudo que está escrito aqui, Deus tem feito vivo. Nós hoje temos visto Deus se manifestando, fazendo vivo e fazendo tudo que nesse livro aqui está escrito. Nós não podemos duvidar deles. E isso aqui é um convite para vocês lerem, para vocês acharem o caminho de Deus, para vocês acharem o que Deus quer que vocês façam para ganhar a vida eterna e também para agradar a Ele em tudo. Então, esse plano maravilhoso aqui do Redentor, de querer salvar não só um povo, mas pessoas de muitas nações. Então, não vamos mais culpar os presidentes nem os governos, vamos nos responsabilizar. A culpa é nossa, porque o mundo inteiro peca. É uma cadeia. Quem peca cria uma cadeia. É um efeito dominó que acaba caindo e caindo. Um peca e o outro peca e os outros pecam, e como todos estão pecando, aí a situação vira ao avesso, vira tudo um caos. Tem necessidades e tem guerras, tem fomes, tem distúrbios, conflitos, guerras, revoltas, greves, protestos. As pessoas não estão felizes, as pessoas exigem dos outros e os outros não têm poder para fazer nada. Todos estão lá sem conseguir resolver os assuntos, sem conseguir resolver as coisas, sem conseguir satisfazer as pessoas, porque só Deus pode satisfazer eles, só Deus pode mudar tudo e pode fazer que tudo seja perfeito. Por causa disso, temos que amar a Deus, buscar a Deus e seguir Ele, porque é Ele quem resolve todos os conflitos e os problemas que nós temos na sociedade. Os problemas não vão ser arrumados por ser humano nenhum, só Deus. E então aqui, nós estávamos lendo o verso 42. O 41 diz: Eu também andei contra eles e os fiz entrar na terra de seus inimigos, e então se humilhará seu coração incircunciso e reconhecerão seu pecado. Então eu me lembrarei de minha aliança com Jacó, e também de minha aliança com Isaque, e também de minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. A aliança que Deus fez com Abraão, quando jurou para ele que Abraão ia ser pai de muitas nações, quer dizer que ele ia salvar pessoas de muitas nações, Deus ia se lembrar dele, ia continuar aquela aliança. E no 43, porém a terra será abandonada por eles e gozará seus dias de repouso, estando deserta por causa deles, e então se submeterão ao castigo de suas iniquidades, porquanto menosprezaram os meus preceitos, e sua alma se enfastiou de meus estatutos. E ainda com tudo isso, estando eles na terra de seus inimigos, eu não os rejeitarei, nem os abandonarei para consumi-los e invalidar minha aliança com eles, porque eu, o Senhor, sou seu Deus. Antes me lembrarei deles pela aliança antiga. E qual é aquela aliança? A aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó, quando tirei da terra do Egito diante dos olhos das nações para ser seu Deus. Eu sou o Senhor. Esses são os estatutos, os preceitos e as leis que o Senhor estabeleceu entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. Então Deus, ele se lembrou da aliança, mesmo que o povo de Israel, eles falharam com Deus e esses castigos aqui acabaram caindo neles. Mas eu convido vocês, e eu vou ler depois em Deuteronômio, sobre também todas as doenças e tudo aquilo que Deus ia enviar para o mundo pela desobediência do povo. E como o povo pecou, porque as outras nações pecavam também, Deus mandou o castigo em nível mundial. Então aí nós vamos aprender sobre os castigos também, e nós vamos conseguir reconhecer
que ninguém tem culpa, não temos governantes errados, mas é que a humanidade inteira ficou encarregada de bagunçar a sociedade por causa de se afastar do caminho de Deus e não fazer a vontade dele, porque é Deus quem dá a paz e a perfeição, é Deus quem ajuda a governar para que todos possamos viver bem, em paz e felicidade, com saúde. É isso, os meus queridos irmãos que me ouvem e ainda não chegaram na igreja. E último, vamos ler em 1 de João, 1 de João, no capítulo 2. Em 1 de João, no capítulo 2, é para nós percebermos que os mandamentos que o Senhor deu para Moisés nas tábuas de pedra não foram anulados na cruz do Calvário, mas ainda são vigentes no Evangelho hoje. No caminho hoje que nós chamamos do Reino dos Céus, do Evangelho perfeito do Senhor Jesus Cristo, da fé, do caminho da fé. Então, 1 de João, no capítulo 2, no verso 1 até o 6, 2, do 1 ao 6, diz: Filhinhos meus, isso aqui foi escrito pelo evangelista, pelo apóstolo João. Filhinhos meus, escrevo-vos essas coisas para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Porque o Senhor Jesus foi quem veio perdoar os pecados e reconciliar os homens com Deus, por meio da cruz do Calvário. No verso 2, Ele, quer dizer, Cristo Jesus, é a propiciação por nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. Vocês percebem? Não é só pelos nossos, mas pelo mundo todo, das pessoas que se converterem ao Senhor. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos seus mandamentos. Então, os mandamentos de Deus ainda são vigentes. Aquele que diz, eu cheguei a conhecê-lo, eu conheço a Deus, conheço o Senhor Jesus, e não guarda seus mandamentos, essa pessoa é um mentiroso. E a verdade não está nele, não está naquela pessoa. Aquela pessoa está mentindo, porque diz que eu conheço a Deus, mas não guarda os mandamentos, mas fica pecando, então é um mentiroso. No 5. Mas o que guarda a sua palavra ou seus mandamentos, nesse homem ou mulher, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele, que estamos no Senhor. Aquele que diz que permanece no Senhor deve andar como ele andou. Quer dizer, sendo santo, sem pecar, sem ofender a Deus, sem fazer abominações, sem nos afastarmos do Senhor, mas estando com o Senhor é o único jeito como nós vamos ter uma vida santa, reta, com a ajuda de Deus, e também é o único jeito que nós vamos poder ter paz na terra, com todos os nossos governos nessa sociedade que nós temos. Ter paz é ter a Deus no nosso coração. Isso vai nos ajudar para ter paz e para que nós possamos nos amar uns aos outros, que possamos viver, ter uma boa convivência com as pessoas na sociedade que nós estamos vivendo agora. O nosso Deus é o único que vai nos ajudar. Os mandamentos do Senhor, nós temos que cumprir eles. E depois nós vamos ler, porque eu sei que vocês vão ler, mas talvez não vão conseguir entender. Então vão pensar, não entendi, mas eu vou tirar um tempinho para que nós possamos ler as outras maldições e os outros castigos, para que nós possamos nos ajudar na nossa vida espiritual. Vai ajudar muito, porque vai fazer que nós fiquemos comprometidos com o Senhor e falemos para Ele, Senhor, eis-me aqui, me envia. Vem, Senhor, na minha vida. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui e eu estou contigo e tu estarás comigo. É isso que nós desejamos e o que Deus quer que nós entendamos do seu caminho, da sua palavra, e que nós amemos Ele com todo o nosso coração. Vamos orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios Todopoderoso, Dios de Moisés.
porque tú eres ese Dios poderoso que le habló a Moisés y tú le diste los mandamientos allí en el monte Sinaí y le hablaste y le enseñaste, le ordenaste que escribieran un libro, todas aquellas cosas, todos los reglamentos, los decretos, los estatutos y todo Él lo hizo, mi Señor. Qué hermoso que todo esto quedó escrito. Tus mandamientos, pero qué tristeza, mi Señor, que el ser humano no fue capaz de cumplir nada de estas cosas y te llevaron la contraria, hicieron todo mal, se apartaron de tus caminos y por eso tú, Señor, enviaste todo ese castigo, mi Señor, lo enviaste al mundo, lo enviaste a la humanidad y todos nosotros hemos sido víctimas de sufrimientos, víctimas de todas estas inclemencias, de las situaciones, de todas las cosas que han sucedido en el mundo y de mucha gente que hasta el día de hoy sufre hambre, desnudez, enfermedades y toda clase de males. Padre Santo, pero gracias, Padre, gracias porque tú enviaste al Salvador, al Mesías, a nuestro Redentor, a nuestro Rey, a nuestro Príncipe, lo enviaste para que Él aliviara nuestras cargas, para que Él nos ayudara a llevar esa carga y Él sufriera con nosotros las dolencias del pecado, de las consecuencias de esos pecados, Señor, de todos los sufrimientos. Y tú, mi Señor, en tu misericordia permitiste que Él viniera para que nosotros pudiéramos reconciliarnos contigo, mi Señor, o que tú te reconciliaras con nosotros, porque estabas muy enojado. Gracias, Señor, por enviar al Salvador. Gracias por tener este evangelio puro, perfecto. Gracias porque estamos disfrutando del reino de los cielos desde ya. Estamos disfrutando del evangelio perfecto y queremos hacer tu voluntad, cumplir tus mandamientos, queremos agradarte y queremos también llevar mucha gente, hombres y mujeres, llevarlos al reino de los cielos. Que ellos nos escuchen y que tú nos respaldes, Señor, para poder hablarles de tu palabra y que ellos crean y se arrepientan y te busquen con todo el corazón. Gracias, mi Padre, gracias en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. También te pido ahora, mi Señor, que tú extiendas tu mano sanadora, libertadora, y que tú cortes y quites las enfermedades incurables y toda enfermedad del cuerpo, las enfermedades físicas, que sabemos que todo eso fue producto de la desobediencia, pero Señor, tu misericordia es grande, tu misericordia es para siempre. Te pedimos a ti, por amor que tú has tenido con nosotros. Por tu misericordia te lo pedimos, que extiendas tu mano, que libertes y quites brujerías, hechicerías y maldiciones del diablo contra mucha gente, que tú quites enfermedades mentales, enfermedades psíquicas, enfermedades físicas, que tú rompas toda ligadura del diablo, toda cadena sea rota, destruye todo mal, Señor. Da libertad, da sanidad, da paz, da alegría a cada persona, dale la felicidad. Hay muchas personas que están sufriendo, que se sienten solos, que se sienten incomprendidos. En su vida sentimental son infelices. Te pido, mi Señor, también que tú les des felicidad a todos aquellos hombres que andan solos y que quieren tener su pareja, o mujeres que andan solas y quieren tener su pareja, vivir en amor y disfrutar de este asunto del amor. Así dicen mucha gente que quieren y que se sienten solos, y que tú, Señor, eres poderoso también para otorgarle la felicidad a estas personas. Señor, que tú seas mirando y resolviendo todos los asuntos y todo lo que la gente vive y todo lo que ellos te piden a ti, mi Señor. Que tú les des alegría, felicidad, amor, comprensión en los hogares, en las parejas, en la vida familiar. Que tú des bendición a cada uno, mi Señor. Pero que todos se acuerden de ti y que te amen, Señor, y que te busquen con todo su corazón. Gracias, mi Padre. Gracias por escuchar nuestras oraciones, nuestro clamor. Gracias, eterno Dios. Alabado y glorificado tu nombre. Gracias te damos una vez más, mi Señor, por oírnos. Gracias por mirarnos. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Gloria al Señor.
Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gloria a mi Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Senhor. Deus abençoe vocês grandemente, que Deus esteja com vocês, que Ele ouça vocês e abençoe vocês. Obrigada e até mais.